A Lei Kármica, por Joel S. Goldsmith. Todos os sofrimentos que o mundo vivencia hoje vêm da ideia de separação de Deus, por não aceitar um Deus que está tão perto quanto o fôlego, mais próximo que as mãos e os pés. Um Deus que não só é capaz, como também quer e deseja que frutifiquemos com abundância. No tempo do paganismo, afora talvez um sentido de gratidão. As pessoas adoravam tudo aquilo que parecesse poder aniquilá-las e começaram a atribuir a tais coisas o poder da divindade. À medida que a consciência humana evoluiu, apareceu a ideia de um Deus único, mas aparentemente o homem não estava preparado para receber Deus como realmente é. E assim encontramos um tipo estranho de Deus na escritura hebraica. Assim como sabemos que o sol, a lua e as estrelas não são Deus, sabemos hoje que Jeová, o Deus da ira e o Deus da vingança, não é Deus. O Deus do Velho Testamento não é Deus. É a lei de karma. É a lei que diz que o que você semear, colherá. É a lei que diz que se fizermos o bem virá até nós. Por outro lado, se fizermos o mal, este recairá sobre nós. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa definição não corresponde ao que é Deus. É a lei kármica que foi reconhecida como Deus. A lei nunca foi Deus, como João nos esclareceu ao revelar que a lei vos foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos vêm de Jesus Cristo. Aí está a grande diferença entre a graça e verdade de Jesus Cristo e a lei de Moisés. Há um mundo de diferenças entre a lei kármica e Deus. E, embora seja necessário que todos conheçam e compreendam a lei kármica, é também necessidade vital que ultrapassemos essa velha lei, rumo ao reino da graça. Nunca conseguiremos esse objetivo violando a lei de karma, mas compreendendo seu lugar e significado em nossa vida. Os 10 mandamentos com que estamos familiarizados são parte dessa lei. Por exemplo, vejamos a ordem: honrar a pai e mãe. Alguém chamaria essa ordem de ensinamento espiritual? Qualquer um que tenha sido tocado pelo Espírito de Deus, mesmo no mais leve grau, seria incapaz de fazer outra coisa senão honrar o pai e a mãe, e amar o seu próximo como a si mesmo. Teria existido alguém que tivesse a pretensão, mesmo em sonho, de dizer a Jesus Cristo, ou a João de Pátmos, ou a Buda, ou a Lao Tse, para honrar o pai e a mãe e amar os inimigos como a si próprio? Poderá alguém que tenha sido tocado pelo Espírito de Deus ter manifestado intolerância, parcialidade ou preconceito contra raças e religiões? Essas leis são para os seres humanos que ainda não alcançaram o estado mais alto como humanos, mas estão em estado de consciência tão baixo que ainda precisam ser lembrados de que não podem cobiçar a propriedade do vizinho, sua mulher, sua terra. Houve, de fato, nos primórdios da humanidade, a necessidade da lei, quando era necessário que nos dissessem como agir uns com os outros. Se, porém, continuarmos nesse estágio, nosso caminhar rumo à liberdade espiritual será muito lento. Todos os que estão na terra um dia estarão no céu. Todo o mundo poderá um dia se elevar acima da doença e do pecado mortal e aceitar a herança de sua filiação divina, mas ninguém poderá fazê-lo vivendo sob a lei e nem aprendendo a ser um bom ser humano. Essa tarefa não poderá ser levada a cabo apenas por alguma forma humana de adoração, nem pelo fato de alguém se tornar honesto e ético. Essas são apenas as primeiras etapas. Deixando nossos desejos carnais, mortais, egoísticos, apenas provamos que estamos progredindo rumo a um estágio mais alto de humanidade. Por fim, virá o dia em que de fato atingiremos a realização do Espírito de Deus que habita em nós, quando estaremos face a face com Ele, quando Ele tocará nosso ombro,
nossa cabeça ou nosso coração, quando de um modo ou de outro ele anunciará a sua presença. Até lá não seremos mais que bons homens ou mulheres. Até lá não estaremos muitos isentos da lei do prêmio e do castigo. E desse momento até o fim de nossos dias na terra e pela eternidade afora, estaremos sobre a graça. Então já podemos ter os primeiros vislumbres dessa grande verdade, que estivemos vivendo tantos dias de esforço sobre a lei de karma, violando-a ou obedecendo-a, acreditando que, se fôssemos bons hoje, as coisas boas do mundo fluiriam amanhã até nós, e que poderíamos trapacear amanhã, burlando a lei. Foi-nos dito que se pecássemos, Deus nos puniria. Mas essa é a versão de Deus do Velho Testamento. Nenhum desses ensinamentos que tenha sido consignado por Jesus Cristo aparece no Novo Testamento. Ao contrário, ficou claro que Deus alegra-se mais com um pecador que alcança a percepção do Pai do que 99 que passem pela terra como justos. Não seria, pois, o caso de imaginar que todos os 99 justos não agradam tanto a Deus como um só pecador que acorde? O Deus de muitas pessoas na terra é aquele que pune o mal e recompensa o bem. Essa representação não é Deus. Nós não temos de temer Deus, nem tentar influenciá-lo ou fazer sacrifícios a ele. Deus é o mesmo para o santo e para o pecador. Deus é bom. Deus é amor. Deus é eterno, imortal, espiritual, princípio criativo do universo, princípio que mantém e sustenta a criação. E poderá alguém acreditar que Deus seja assim hoje e amanhã, por termos cometido um erro, seja diferente? Não é de se estranhar que o mundo hebraico tenha reagido com violência ao ouvir de Jesus, o Cristo, que os sacrifícios de animais e monetários não agradavam a Deus. Naqueles tempos, as pessoas acreditavam que Deus deveria ser agradado, aplacado e abrandado. Acreditavam de algum modo que Deus seria influenciado pela conduta humana. E o mesmo ocorre ainda hoje. Quando algum devoto adorador acende uma vela para Deus, paga o dízimo pensando em subornar Deus, ou observa jejuns e dias santos, com a ideia subconsciente de que tal conduta possa influenciar favoravelmente Deus em seu próprio benefício. Deus nunca premia a virtude e nem pune o pecado. Na verdade, o pecado é punido pelo próprio pecado. Noutras palavras, se alguém fizer uma ligação elétrica errada, será queimado, mas não poderá censurar a eletricidade por isso. A eletricidade não quis puni-lo. Ele trouxe para si a própria punição, agindo erradamente. A pessoa que entrar na água ficará assustada, se debaterá e quase se afogará, sem poder repreender a água, mas sim a própria ignorância de como se portar dentro da água. Ninguém pode violar a lei e não ser punido pela violação, mas ninguém poderá censurar Deus pela consequente punição. A culpa disso não está em Deus, mas na conduta individual e na não compreensão individual da natureza da lei. Uma vez que tenhamos compreendido que há uma lei kármica e que os seres humanos estão a ela sujeitos, nossa primeira tarefa será nos colocarmos em harmonia com a mencionada lei. Noutras palavras, se há uma punição para o roubo, devemos em primeiro lugar aprender a parar de roubar. Se há uma punição para a mentira, devemos nos treinar a não mentir, mesmo que, no momento, pareça haver alguma vantagem no deslize da falsidade. De fato, podemos mentir e enganar em nossos negócios, e talvez ganhar algum proveito provisório. Mas se compreendermos que toda mentira, que todo engano ou trapaça nos fará por fim naufragar, mais que provavelmente começaremos a nos treinar a não indulgir em relação a métodos inescrupulosos de agir na vida, quer pessoal, quer social ou comercial. O primeiro esforço, pois, quando entendemos que há uma lei kármica,
é nos livrar dos males que trariam más consequências para nós. É indubitavelmente melhor viver nesse estado de consciência que num estado inferior, mas devemos atentar para o fato de que tal estágio de vida é o estágio hebraico vivido sob a imposição. Tu não podes, de Moisés. Tu não podes fazer isso, e assim não trarás o castigo sobre ti. Tu não podes cobiçar a casa do teu vizinho, e assim não atrairás problema para ti. Tu não podes roubar, tu não podes cometer homicídio, tu deves honrar teu pai e tua mãe, o que significa que não deves esquecê-los, ignorá-los ou maltratá-los. Não se discute o fato de que, quando obedecemos aos 10 mandamentos, nos colocamos em harmonia com a lei kármica e nos beneficiamos com isso. Não podemos, porém, esquecer que estamos ainda sob a lei e que uma próxima violação pode trazer problemas. Pelo tempo que vivermos sobre os 10 mandamentos, estaremos todavia vivendo humanamente e sobre as leis humanas. Essa é a maior parte de Deus que a Bíblia revela, mas não é Deus. Essa é a lei, é o Deus Senhor, é o Deus Lei, a lei kármica, a lei de causa e efeito. O que semeares, colherás. Isto não é Deus. O que tu semeares, tu colherás. Não se faz menção a Deus. Apenas nos avisa que, quando fizermos o certo ou o errado ao semear, teremos o certo ou o errado ao colher. Mas certamente está claro que Deus nada tem a ver com a semeadura ou com a colheita. E, pois nada disso guarda referência com Deus. Refere-se sim à lei kármica, a lei de causa e efeito encontrada ao longo da Bíblia. Mas, como acreditou-se que isso fosse Deus, essa ideia foi perpetuada pelas pessoas que não ousaram ler a Bíblia com objetividade e que hoje chamam a si mesmas de protestantes ou católicas, sendo que todas elas aceitam o velho Deus hebraico dos 10 mandamentos, o Deus de causa e efeito, o Deus do karma. Tentemos agora ver o que seja realmente Deus, se é que podemos, já que desse ponto depende toda a nossa experiência. É justo e correto ser um bom hebreu, isto é, obedecer aos 10 mandamentos. É justo e correto ser um homem de negócios honesto, ao invés de desonesto, e ser um ser humano saudável ao invés de doente. Tudo isso, porém, não tem relação alguma com o caminho espiritual, nem com o nosso destino final, que é de retornar à casa do Pai, para a teoconsciência. Para alcançarmos nosso intuito final, devemos compreender a divina natureza. E assim certamente surgirá uma pergunta em nossa mente: que é Deus? Antes de mais nada, temos de saber que nossas orações e meditações não influenciam Deus, para que faça ou não faça o bem sobre nós, e que nós não podemos trazer a glória de Deus para nós mesmos, e nem mesmo para qualquer outro. Tudo o que podemos fazer é reconhecer que Deus, que está em nós, é poderoso. E não por nossa causa, mas exatamente porque foi nos dado a graça de reconhecer que é aquele que sempre é. Eis porque o Mestre disse aos discípulos para não se glorificarem por terem subjugado os demônios, mas por terem seus nomes escritos nos céus. Eis porque ninguém deve ousar se glorificar por causa de uma cura. Nenhum ser humano jamais efetuou uma cura. Ela é trazida por um estado divino do ser espiritual que atua e só pode atuar por meio e como a consciência de alguém que conheça a natureza de Deus e possa assim trazer a cura para a esfera da manifestação visível. Esse é o nosso papel nesse glorioso trabalho espiritual. Apenas esse é o nosso papel: conhecer Deus e conhecê-lo corretamente como vida eterna. Quando conhecermos a natureza de Deus como amor e vida eterna, nunca mais nos ocuparemos com a morte, com a velhice ou a doença, como se houvesse uma realidade que pudéssemos mudar,
trazendo Deus para ela. Compreendamos que não há nada a fazer quanto a Deus, há o que fazer quanto ao, o que semeares colherás. Se acreditamos numa lei de pecado, de matéria, de doença ou numa lei punitiva, será essa a marca que iremos imprimir à nossa vida e à vida do que esperam a nós uma orientação espiritual. Quando compreendemos que a natureza de Deus é amor, compreendemos também a palavra graça. Compreendemos que o nosso bem nos vem pela graça, e não por sermos merecedores ou dignos dela. Qual ser humano pode ser bom o bastante para merecer Deus? Em relação a isso, quanto mais habilidades e qualidades humanas tivermos, mais teremos o que varrer de nós antes de podermos perceber Deus. Não podemos chegar ao ponto de merecer Deus. Só podemos galgar o ponto em que a parte de nós que quer ser meritória ou pareça não sê-la seja removida completamente do caminho e do nosso verdadeiro eu, para que ele seja revelado. Nosso bem, seja físico, mental, moral ou financeiro, é nosso pela graça divina, como um presente de Deus. Não podemos ganhá-lo ou merecê-lo. Não podemos influenciar Deus para que nos dê. E nenhum ato, fato ou pensamento nosso é poderoso o bastante para impedir Deus de agir e de continuar operando. Embora nossos pecados sejam escarlates, no momento exato em que percebemos nossa verdadeira identidade, tornamo-nos brancos como a neve. De fato, enquanto aceitarmos o karma, isto é, enquanto aceitarmos a nós mesmos como apenas seres humanos, teremos a lei de karma agindo em nossa vida. Mas a lei para de atuar tão logo assim meditemos. Eu estou saindo, me separo, e agora vou viver sobre a graça de Deus. E no momento em que realmente estivermos vivendo sobre a graça, cairá em desuso a palavra eu. Paramos de nos vangloriar de que o eu é bom e meritório. Paramos de nos vangloriar de que o eu é bom e meritório. E paramos de nos condenar por ser o eu mau ou indigno. Esquecemos mesmo o passado e reconhecemos que não vivíamos uma hora atrás e que não podemos viver daqui a uma hora. O único momento que podemos viver é agora. E agora estamos vivendo na graça. Agora não há doença, pecado, morte ou iniquidade. Nada age em nossa consciência a não ser o amor de Deus, não o seu ou o meu amor. Se em verdade apenas pudermos chegar a algum grau de compreensão da natureza de Deus, quantos anos tiraremos de nossos ombros? Quantas lembranças de nossas ações e omissões passadas? Quanto de maus pensamentos tiraremos de nós? E começaremos a compreender que agora somos filhos de Deus. Agora, neste exato momento de divina graça, toda lembrança de nossos anos passados se esvai. Agora queremos esquecer nossos feitos, quer bons, quer maus. Queremos esquecer o disfarce, o papel que estivemos a interpretar neste particular espetáculo e deixar que se vá, juntamente com nossa roupagem e tudo aquilo que diz respeito. Se pudermos relembrar o melhor e mais elevado exemplo de paternidade que conhecemos, veremos que nenhum pai real permite que animosidade, impaciência ou intolerância interfiram em seu amor paterno para com os filhos. Entendido isso, desaparecerá todo o contrassenso sobre um Deus punitivo e vingativo. Deus é puro demais para admitirmos nele a iniquidade. O Mestre disse ter vindo à Terra não para satisfazer sua vontade, mas a vontade do Pai. E qual é a vontade do Pai? É sanar a doença, ressuscitar os mortos, perdoar os pecadores. Seria este um Deus punitivo? Disse o Mestre, nem eu te condeno.
Seria este um Deus punitivo? E disse ao ladrão na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Seria isso punição? E ainda disse: teus pecados te são perdoados. Em toda a revelação do Mestre, não há registro de condenação ou punição por parte dele, mas lemos isso: não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Disse ele que Deus nos castigaria? Não. São nossos pecados que nos infligem castigo, não Deus. Nossos erros retornam sobre nós, e nem temos de consumar o ato pecaminoso. Basta o simples desejo ou vontade dele, como nos acautelou Jesus, o Cristo, contra o olhar para uma mulher com pensamento adúltero. Não é necessário consumar o ato, pois o estado mental traz de volta a sua própria natureza. Aqui não se trata de viver sobre a lei de Deus, mas sim viver sobre a lei de karma, pois quando vivemos sobre a lei de Deus, não há possibilidade de existir qualquer pecado. A crença pagã corrente de que Deus vá à nossa frente para punir nossos inimigos foi trazida de tempos remotos. Assim, todos sobre a terra oram pela paz mundial, oram a Deus por essa paz, mas Deus os ignora. Homens e mulheres oram pelas suas crianças, pela sua saúde e segurança, mas Deus ignora seus rogos também. Se Deus não atende nossas orações para o bem, que chance haverá de atendê-las para o mal? Que tipo de Deus adoramos? Haverá uma raça ou um povo sobre a terra tão melhor que os outros que Deus queira destruir uns por causa dos outros? Ou uma nação por causa da outra? Será que já houve, mesmo humanamente falando, uma raça ou nação perfeita? Durante o último século tivemos 3 grandes guerras, e os vencidos eram cristãos e democráticos, tanto quanto os vencedores. Que grande esforço de imaginação é necessário para acreditar, por exemplo, que a Rússia tenha sido vitoriosa na guerra por ser cristã e democrática. Não está, pois, claro que os créditos e descréditos foram atribuídos a Deus, coisas pelas quais Deus não é responsável? Enquanto aceitarmos a lei do olho por olho e dente por dente, estaremos acionando a lei de karma. O que fizermos para os outros será feito para nós. Nos nossos tribunais criminais, essa antiga lei é aplicada, sentenciando à morte alguém que tenha cometido assassinato. De outro lado, porém, quando um governo envia homens e mulheres de sua nação para cometer assassinato em massa, ele não espera que, ao retornar, sejam punidos. Mas isso é porque nada sabem sobre a lei kármica e sua inexorabilidade. Não há escapatória às penas geradas pela violação aos 10 mandamentos. Há uma punição para cada violação dos 10 mandamentos. Mas não é uma punição de Deus. É uma punição que recebemos como resultado de atos ou pensamentos que nós mesmos acionamos. Em outras palavras, nós criamos o nosso amanhã pelo nosso hoje. Tudo o que fazemos hoje determina algo que vai acontecer em nossa vida amanhã ou depois. A miúde, nos espantamos com certos desastres que acontecem em nossa vida, pensando que nós não os merecemos, mas não é verdade. Nós os merecemos, se não pessoalmente ao fazermos, ao menos por fazermos parte de uma consciência racial ou nacional. Como cidadãos de um país, somos responsáveis pelos atos de nosso governo e, quando endossamos atos que violam os 10 mandamentos, acionamos a lei kármica e seus resultados inevitáveis recairão sobre nós. O único modo de um indivíduo escapar desse karma ocasionado pelo seu governo é, intimamente, discordar de tais atos. Quando um cidadão concorda que se jogue uma bomba que varra uma cidade, tal cidadão participa da experiência kármica dos seus governantes, e dia virá em que será pago em moeda semelhante. Contudo, se o cidadão não só repudia o fato,
mas chega ao ponto de afirmar com sinceridade: preferiria ser atingido pela bomba e ter minha própria família destruída a aprovar que meu governo destrua os outros com ela. Nesse estado de consciência, o indivíduo está livre dos efeitos do karma acionado por tais atos. Não é necessário combater o governo e nem pregar contra seus pecados. Basta que, dentro de si mesmo, o cidadão não concorde com a violação dos 10 mandamentos. Quando o Mestre nos deu a verdadeira religião espiritual, desconsiderou 9 desses mandamentos e substituiu todos pelo primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu corpo, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente. E a este acrescentou outro, também antigo: amarás teu próximo como a ti mesmo. Esses são os únicos mandamentos a que Jesus atribuiu significado espiritual, e eles são o guia da nossa condição humana. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus, tem a finalidade de nos conduzir à obediência a Deus e suas leis. Amar o nosso próximo como a nós mesmos nos tira definitivamente do jugo da lei, pois não desejaremos pensar e nem cometer qualquer mal ou injustiça para os outros, mais do que a desejaríamos para nós. Orar a Deus para prejudicar ou injuriar os outros é uma forma de ignorância pagã. E orar a Deus para obter vantagens pessoais é também outra forma de estupidez pagã. Por isso, no nosso interrelacionamento, vivemos imersos na realidade de que somos um. Ou, como ensinou o Mestre, não chameis a nenhum homem sobre a terra de vosso Pai, pois só há um Pai, aquele que estás nos céus. Se pudermos nos ver uns aos outros como os irmãos e irmãs, não estaremos gerando efeitos kármicos para nós, pois nossa vida será de amor, de devoção, serviço e partilha. Se nosso relacionamento for puro, não desejaremos nada de quem quer que seja, a não ser a chance de trabalhar, partilhar e, de alguma forma, ser instrumento de bênção para o outro nosso ser. Nada pediremos em troca. A oportunidade de repartir, de amar e de cooperar será suficiente, pois tudo que o Pai tem é nosso, e o Pai tem os meios de nos suprir sem que desejamos ou peçamos. Um tal estado de consciência da nossa verdadeira identidade cria uma ligação espiritual entre todos aqueles que estão no nosso caminho. Nessa ligação, ninguém pensa em tirar vantagem de outro qualquer, ninguém pensa no benefício próprio, em autoengrandecimento ou qualquer forma egoísta, mas sim em partilhar o eu. Finalmente, esse será o comportamento geral sobre a Terra, e a lei do olho por olho cessará de agir em nossas vidas. Os pensamentos que expressamos como seres humanos voltam para nós, pois essa é a natureza da lei, do o que semeares colherás. Mas Deus não pode ser culpado por isso. Nós acionamos a lei kármica, e é isso que retorna a nós. Todos nós, pelo fato de termos nascido, temos sido culpados de ofensas, omissões e ações, e com isso nos colocamos sob os efeitos da lei. Surge, pois, naturalmente a pergunta: a lei kármica pode ser rompida? Pode-se pôr um basta nela? A resposta é sim. Podemos parar os efeitos da lei kármica a qualquer momento de nossa vida, ao reconhecermos que nós mesmos a acionamos pelos nossos pensamentos e feitos, ou pela aceitação de uma consciência racial, religiosa ou nacional, para depois renunciar a tudo isso. O modo de parar a lei kármica é o arrependimento e o viver constantemente numa atmosfera de amor e de perdão. Não seremos mais seres humanos ansiosos,
por não mais estarmos abrigando pensamentos e façanhas da mortalidade. Desse momento em diante, o único karma ao qual estaremos sujeitos será o racial e o nacional, e mesmo este poderemos rejeitar dentro de nossa consciência. Se houver uma guerra amanhã e formos chamados a servir, Se houver uma guerra amanhã e formos chamados a servir as armas, poderemos atender ao chamado. Nós devolveremos a César o que é de César. Poderemos cumprir nossas obrigações de cidadãos. Porque se não fizermos a nossa parte, estaremos nos subtraindo só temporariamente desse problema e empurrando outra pessoa a servir em nosso lugar, a ocupar a posição que seria a nossa. Isso é muito pior que aceitarmos o chamado às armas, porque, no fundo, respondendo ao chamado, podemos desaprovar o fato e orar sinceramente pelo inimigo, como por nós mesmos. Nós podemos orar pela segurança, pela liberdade e salvação do inimigo, e, mesmo devolvendo a César o que é de César, nos livrar desse modo do retorno da lei kármica, no desempenho daquilo que nos foi solicitado como cidadãos, sem ódio ou espírito de vingança, mas com desapego. Só uma coisa livra-nos da lei, do que semear e colherás, que é o parar de semear. E a única maneira de parar de semear é reconhecer nossa identidade espiritual. E aí não mais precisaremos alcançar, arquitetar, tramar, planejar, agarrar ou mesmo desejar qualquer coisa que os outros tenham, mas poderemos ser espectadores atentos de quão maravilhosos caminhos o Pai dispõe para nos prover, sem privar o outrem. No caminho infinito, reconhecemos que há uma lei, mas também reconhecemos algo chamado graça. Deixe-me explicar deste modo. Se ainda não tivermos aprendido a metafísica moderna, estaremos sujeitos às leis da matéria que nos subjugam neste plano humano, como as do clima, das infecções, da hereditariedade, do meio ambiente, do tempo e do espaço. Todo ser humano está sujeito ao tempo. De fato, se olharmos para o calendário o tempo suficiente, nos sentiremos envelhecidos, fracos e exauridos. Aqueles que já tiveram alguma experiência com curas metafísicas ou espirituais já perceberam que essas leis da matéria não têm poder na presença da compreensão espiritual. Há teorias e crenças, mas a graça deixa-as todas de lado, o que não significa que no plano humano não existam leis materiais, e nem significa que não existem leis mentais. Apenas quer dizer que o estado de graça põe de lado a ambas, a lei da matéria e as leis da mente. Sob a graça não há lei. No reino do Espírito, que é o estado de graça, não há dois poderes se sobrepondo ou deslocando mutuamente. Há apenas um. Não há oposição e nem contenda no reino do Espírito. Há apenas o estado de graça, que por si só é a lei que elimina qualquer fase da materialidade. Quando entramos no estado de graça, não temos mais boa ou má saúde, suprimento farto ou pobre. Vivemos num estado de espiritualidade, no qual não há nem bem e nem mal, graus ou comparações. Há apenas o ser divino, o ser espiritual, o ser único. E é só quando paramos de pensar de um modo dualístico em doença, saúde, riqueza, pobreza, e começamos a pensar em termos de espiritualidade que transcendemos não só o que há de ruim na humanidade, mas também o que há de bom. Transcendemos os 10 mandamentos e nos elevamos àquela consciência que Jesus Cristo revelou nos 2 grandes mandamentos, que nos confirmam haver um só poder, um só Deus, um só Espírito, uma alma, e que cada um e de todos nós somos apenas um. Essa confirmação é apenas o primeiro passo,
Os mandamentos devem ser vividos. Eles devem ser aceitos pela consciência, de modo que aprendemos de fato a perdoar nossos inimigos. Aprendamos a não criticar, a não julgar ou condenar aquele que cometeu um erro, não o perdoando, mas, na medida em que este se esforça para compreender, ajudando a perceber que a natureza de Deus é de fato a alma de cada pessoa. Qualquer ser humano bom pode olhar com benevolência as falhas alheias e perdoar os pecados dos outros. Qualquer ser humano bom pode fazê-lo, mas necessita da visão espiritual que o capacite a dizer: eu não vejo ninguém, só a face do Senhor é que brilha. A alma de Deus transparece através de todos os olhos. Uma tal compreensão não cura doentes ou pecadores. Torna os mortos mais facilmente, de modo que o ser espiritual possa ser revelado. O quanto o homem morrer para sua humanidade, mais cedo sua alma se mostrará e se revelará. Certa vez, um conhecido perguntou-me por que eu gastava tanto tempo em trabalhos de cura. Quis saber, por exemplo, por que seria bom curar uma senhora muito idosa, já que em 1 ano ou 2 ela morreria de qualquer jeito. E o que ela faria nesse meio tempo com um pouco de saúde? Será que com saúde ela tricotaria mais meias para seu neto? Compreendi esse ponto de vista, mas não o compartilho. Não me interessa que avós façam meias de tricô para os netos. Apenas me interessa que a alma de cada pessoa aqui na terra seja manifestada, a alma que permanecerá pela eternidade. Não me interessa rezar para que os pecadores se tornem bons, e nem mesmo tratar doentes para que fiquem saudáveis. Reconheço o lugar de cada coisa na escala ascendente, mas essa não é a finalidade do nosso destino. Não é o intuito do nosso trabalho. Agora é chegado o tempo de não mais pensar em ser saudável ou rico, e sim o momento de pensar em sermos espirituais. Tempo chegou de pensar no ser, de perceber que o Espírito de Deus reside em nós, a fim de que possamos reivindicar nossa herança de filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo de todas as riquezas do céu. É tempo de pensarmos assim: se fôssemos crucificados, poderíamos ressurgir do túmulo? Se fôssemos crucificados, quer na cruz ou por um calendário, poderíamos nos erguer e caminhar sobre a terra novamente no corpo físico, falar, comer e beber? A cada um de nós já deve ter ocorrido que deve haver algo mais na vida que ser saudável e ter fortuna. Há algo mais para se viver do que vagarmos pelo mundo pelo nosso regozijo. Há algo mais na vida, e isso é a vida. A vida é eterna. A vida não conhece túmulo, desconhece enfermidades, pecado, pobreza, guerra ou carência. Podemos nós alcançar essa vida? Qualquer um que tenha alcançado um pouquinho de visão espiritual pode ajudar na obtenção dessa vida, curando as doenças físicas, mentais, morais e financeiras de nosso próximo. Podemos nos ajudar mutuamente a ter um senso mais amplo de abundância. Podemos revelar e ensinar a verdade espiritual, ajudando com isso nossos irmãos ao longo do caminho. Mas é tudo o que podemos fazer. Depois disso, cada um de nós, dentro de si, deverá morrer para o homem velho, para que possa nascer o homem novo. Cada um por si mesmo deverá reconhecer que isso pode ser feito, e que há aqueles que têm estado na terra e nunca morreram. E, se pudermos nos elevar o bastante em termos de consciência, poderemos a eles nos unir. Há aqueles que, agora mesmo, estão em comunhão com Jesus o Cristo, com Moisés, com Abraão, com Laotissé, com Buda e Jesus. E por que não? Podemos comungar com os irmãos que estão junto de nós. Mas você dirá: meus amigos estão vivos. Estão também essas grandes almas.
Ninguém morre jamais após ter tido a iluminação espiritual. Um pouco só da compreensão de que a vida é mais do que a matéria, de que a vida é mais que os nossos olhos veem, mesmo isso é iluminação bastante para evitar que alguém morra. É necessário um pouco de compreensão de Deus. O que não significa necessariamente que todos nós permaneceremos para sempre sobre a terra. Isso não faz parte do plano. Também não significa que nossas crianças permaneçam como tais para sempre. Terão de se tornar jovens, adultos e finalmente maduros. Há diferentes estados e estágios de consciência, e nenhum de nós fica para sempre no mesmo estado. Se todos atingem a idade madura, significa apenas que superaram um estágio de suas vidas para entrar em outro. Esses anos de nossa vida são os mais frutíferos, os mais alegres, os mais felizes e prósperos de todos. O Filho de Deus está dentro de cada um de nós. Cristo não é um homem que passou pela terra 2000 anos atrás. Esse homem foi Jesus, mas o Cristo é o Espírito de Deus do homem. Era esse Espírito a consciência transcendental de Jesus. E é essa consciência que é o Filho de Deus em nós. Sua função é nos curar, alimentar e vestir e abrigar, ser uma proteção e segurança para nós, assim como foi na Galileia. Para nós nos valermos dele, temos de nos livrar desse Deus de prêmio e castigo e aceitar o Deus de amor, no qual não há escuridão nem qualidades humanas, nem sombra de mortalidade. Quando conhecermos Deus desse modo, não mais o temeremos, nem sua cólera e punições, e o compreenderemos como um Deus de amor. E a vida eterna, saberemos que não estamos sob qualquer ameaça de doença, morte ou velhice, pois em Deus não há tais coisas. A função do Mestre, isto é, o Cristo em nós, é anular a idade, pensamentos pecaminosos e desejos, doenças, perdas, limitações e finalmente o último inimigo, a própria morte. Se semearmos no Espírito, moraremos na verdade espiritual de que eu e o Pai somos um, inseparável e indivisível. Mesmo que façamos nossa casa no inferno e temporariamente caminhemos pelo vale da sombra da morte, eu e o Pai somos um. Somos ainda assim inseparáveis e indivisíveis. Somos um, e tudo que o Pai tem é nosso. Não por tê-lo ganho ou merecido, mas pela graça de Deus. O que Deus faz, o faz sem qualquer razão para fazê-lo. Será o amor de Deus menor do que o amor de uma mãe? O que uma mãe faz pela sua criança, o faz sem qualquer razão. Ela nada cobra em troca da criança. A mãe sabe que se desdobra pela criança por causa do amor que a move. A mãe nunca pune a criança. Corrige e disciplina, isso sim, mas uma mãe normal não pune. A mãe humana ama menos uma criança que errou do que outra boazinha? Pelo contrário, às vezes até um pouco mais. E terá uma mãe mais amor que Deus? E será Deus menos que uma mãe humana? Deus não é um super-humano. Deus não é uma pessoa com emoções humanas. Deus não tem piedade e nem condena. Deus é e está disponível para todos aqueles que podem reconhecer que Deus é. Todas as nossas orações absurdas suplicando que Deus seja diferente do que é, cessarão no momento em que descobrirmos que Ele não é influenciado pelo homem e nem recebe suas ordens. Deus não aceita a nossa ideia de justiça, de amor e de piedade, mas nos concede sua ideia de amor e justiça, e podemos escutar a pequena voz silenciosa. Honremos a Deus pela compreensão de sua onipotência, sua onipresença, sua onisciência.
Deus é a infinita inteligência e o infinito amor que mantém a lei universal. Em vez de verbalizarmos oração a Deus, fiquemos recolhidos no silêncio dentro de nós mesmos, para podermos ouvir a voz pequena e silenciosa.